Bom dia a todos. Bom dia a todos. Havendo quórum, declaro aberta a 7ª sessão ordinária da primeira Câmara Civil. Cumprimento os eminentes pares da desembargadora Eva, evangelista, desembargador Luiz Camolês, doutor Cosme Souza, doutor digníssimo procurador de Justiça. Cumprimento todos os advogados aqui presentes, que estou visualizando na tela, doutor Luciano, doutor Emerson, Cláudia Maria, são os que eu estou visualizando. E cumprimento a Ana Sara, a nossa secretária da primeira Câmara Civil. Dou por aprovada a ata da 6ª sessão ordinária da primeira Câmara Civil, realizada no dia 18 de março de 2021, uma vez que não há nenhuma objeção ao seu teor. Não há registro de algum processo para retirar de pauta, Nassara? Desembargador, Não tem um registro aqui. Aqui, né? Para mim, apareceu retirado o item 1 da pauta. O item 1, né? Eu confirmar com a desembargadora Eva, é isso mesmo, desembargadora Eva? Eu retirei de pauta, sim, desembargador. Eu já peço uma inserção para a próxima sessão. Ok. Perfeito. Então, fiz uma nota. Ok, então fica retirado de pauta o item 1 da agravo de instrumento 1.1.850/73/2020, da relatoria desembargadora Evangelista. Para a próxima sessão será já incluído. Chama, então, a julgamento, havendo pedido de sustentação oral. Tem, desembargador. O doutor Luciano chegou bem cedo e se inscreveu, e ele tem interesse naqueles processos IP versus município de Rio Branco. Certo. Tá? É do item 6 ao 23. Ok, então, vou chamar a julgamento. E aqui eu farei a leitura dos itens, do item 6 inicial, os outros faço referência apenas o número dos autos. Item 6, apelação civil 800.461/73, 2016, em que relator desembargador Luiz Camolês, apelante município de Rio Branco, procurador do município James Antunes RHA, apelado IP Empreendimentos Imobiliário Limitado, advogado Marcel Bezerra Chaves, João Vitor Silva de Souza, Luciano Oliveira de Mello e Márcio Bezerra Chaves. Chamo também a julgamento item 7, apelação civil 800.489/41/2016, as mesmas partes, mesmo relator. Item 8 da pauta, apelação civil 800.684/26/2016. O item 9, apelação 800.618/46/2016. O item 10, apelação civil 800.565/65/2016. Item 11, apelação civil 800.528/38/2016. Item 12, apelação civil 801.007/31/2016. Item 13, apelação civil 801.575/47/2016. Item 14, apelação civil 800.821/08/2016. Item 15, apelação civil 800.847/06/2016. Item 16, apelação civil 800.939/81. Item 17, apelação civil 800.872/19/2016. Item 18, apelação civil 800.919/31/2016. Item 19, apelação civil 801.017/75/2016. Item 20, apelação civil 800.714/61/2016. E apelação... Acho que eu estou com a ordem invertida. Não, tá certo. Apelação civil, item 21, autos número 800.738/89/2016. Apelação civil, item 22, autos 800.768/27/2016. Item 23, apelação civil 801.048/95/2016.
seriam até esse, né? Então, são esses o que serão submetidos a julgamento, são processos com as mesmas partes, mesmo relator, mesmo assunto tratado, e tal como ocorreu na sessão anterior, eles serão apreciados o primeiro e, em extensão, os demais. Então, eu passo a palavra ao eminente relator e a leitura do relatório, já passaria, então, a sua sustentação, se for do seu interesse fazer sustentação novamente. Bom dia, eminente presidente, eminente desembargadora Eva, ilustre procurador, senhores advogados. Eminente presidente, lá na sessão anterior, já ficou estabelecido que iria para o quórum ampliado. O advogado fez a sustentação, o procurador do município também. A circunstância é idêntica. Eu estou entendendo que não há necessidade de efetuar a sustentação oral e também que nós possamos já encaminhar justamente com a mesma questão do quórum ampliado, sorteando inclusive os mesmos pares, já que o assunto é o mesmo, para não criar outra diversidade de julgamento. Não sei se é essa a intenção do advogado também, eminente presidente. É isso que eu gostaria de ouvir o doutor Luciano, e a respeito dessa questão. Se apenas se reporta ao que já foi sustentado anteriormente, eu gostaria de fazer mais alguma exposição. Bom dia, desembargador Lodivon, excelentíssimo senhor desembargador Camolês, desembargadora Eva, ilustríssimo procurador, procurador de Justiça, a Sara, doutora Cláudia, na pessoa de quem saúde dos advogados. A intenção realmente é a garantia de que haverá um quórum ampliado, mas também informar aos nobres desembargadores que na terça-feira também foi julgado na segunda Câmara Civil, com a participação do desembargador Júnior Alberto, que já foi sorteado, né, para comprar o quórum ampliado, e foi também levada essa questão para, esse advogado levou essa questão, renovou a sustentação oral, e que haverá quórum ampliado na primeira Câmara Civil. Então, diante disso, foi também decidida a unanimidade no caminho da divergência. Portanto, se garantido que o entendimento é o mesmo, né, eu dispenso a sustentação oral. Muito bem. Então, como já mencionado pelo eminente relator, então, eu consulto a desembargadora Eva, se tem alguma objeção com esse encaminhamento, ou seja, nós já consideraríamos os mesmos fundamentos já foram lançados, né, havendo uma divergência pontual, específica, na verdade, não é quanto ao resultado, mas o desembargador relator entende que há aí um erro injudicando e encaminha pela desconstituição da sentença. Eu entendi que há um erro improcedendo, entendo pela anulação da sentença, e encaminhamos para o quórum ampliado. Na sessão anterior, houve um acompanhamento, tanto a desembargadora Eva e eu, nessa linha de erro improcedendo, e o relator no sentido de erro injudicando. Então, aí iria para o quórum ampliado. A senhora tem alguma observação em relação quanto a esse encaminhamento? Já encaminhamos, já considerar os mesmos fundamentos e proclamando o resultado do julgamento nesse sentido, em relação a todos esses itens, encaminhando para o quórum ampliado para a mesma turma de julgadores que irá apreciar essa mesma questão, então, que já está definido na seleção anterior. Não, excelência, eu tenho só renovar as saudações e digo que tenho mesmo também manter o meu entendimento anterior pela nulidade da sentença, e expressei quando do meu voto, que eu não coloquei aqui em declaração de voto, vou levar para o quórum ampliado, se for o caso, e pela nulidade da sentença, nos moldes que eu até ajustei a parte dispositiva do meu voto. O retorno dos autos à origem, né, para efeito para que a execução fiscal prossiga, está feita no novo regulamento da exceção de pré-executividade. Lá no meu voto eu justifiquei. Justifiquei o quê? Que não havia um exame particularizado das CDAs, e desde o início, eu, com todo respeito ao voto do eminente relator.
a questão da sentença. A sentença ela não avaliou o valor da causa, a correspondência do valor da causa e das CDAs. Não particularizou, não individualizou cada uma das CDAs. Então, é nesse sentido, Excelência. Também tenho a mesma convicção, eu a mantenho. Muito bem. Então, Nassara, nós vamos reproduzir, em relação a todos os itens que estão submetidos a julgamento, o mesmo registro em relação aos que foram julgados na sessão, no item 10 da sessão do dia 18. Ou seja, né, após o relator votar pelo provimento à apelação para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de dar regular procedimento ao processo de execução, divergiram os desembargadores Eva Evangelista e Laudimon Nogueira pelo conhecimento de ofício da nulidade da sentença por falta de fundamentação, né? Ou seja, a ocorrência de erro improcedendo, determinando retorno à origem para prosseguimento, para novo julgamento da exceção de pré-executividade e de acordo com as provas existentes nos autos. É basicamente isso, né? Já registrando que foi selecionado os mesmos membros sorteados na sessão dia 18, para evitar, portanto, uma nova composição desnecessária, uma vez que todos os processos estão sendo julgados em bloco. Desembargador Laudimon, perdoe fazer uso da palavra, se não podia já ficar determinado para o dia 8 de abril, esses... Sim, já está, posso aliás, colocar, então, pode incluir todos, dia 8, né? Dia 8 de abril, na quinta-feira, próxima quinta-feira, né? Na outra quinta-feira. Isso. Exato. Tá bom. Eminente presidente, só para encaminhar o voto e a divergência dos votos para os pares sorteados, para que eles possam analisar antes do julgamento. A declaração de voto já está no sistema, está disponível. Na aba aqui, na própria área de votação, ela já aparece. Então, na hora que o colega for votar, ele já tem acesso à declaração de voto. Tá, porque no sistema, em algumas vezes, quando sai da pauta, que embora vá para o quórum ampliado, nós não conseguimos mais acessar o voto. Pelo menos acontece isso. E aí o membro acessa o processo, mas não tem o voto. Sim. Vamos encaminhar, então, a parte que já facilita o registro aqui, né? Combinado. Sem problema. Sem problema. Para a secretária, para ela encaminhar aí para os membros sorteados. Tá certo. Então, fica assim, Nassara, vamos encaminhar para os membros o voto, a declaração de voto, já para facilitar o conhecimento e o julgamento no dia 8 de abril. A declaração de voto não está disponível no processo, eu não tenho acesso. Não, ela está, não tem problema, eu vou passar para vocês e você encaminha para os membros. Mas, de qualquer sorte, ela já está disponível na tela. Tá? Tá, entendi. Para facilitar. Tá bom, tá bom. Também disponibilizaria, né? Tá bom. Ela necessitava de uns ajustes e eu... Isso. Ok. Bom, então, encerrando o julgamento desses itens, eu cumprimento o doutor Luciano, se ainda tem algum outro processo, se não tiver, já desejo um excelente dia de trabalho. Muito obrigado, desembargador. Eu peço licença para me retirar da sessão. Não. Obrigado, doutor. Bom dia. Bom, próximo item com o pedido de sustentação oral é o item 5. 5, isso. Certo. Então, vamos lá. O item 5 chama julgamento o item 5 da pauta, apelação civil 707.776, dígito 76, 2018, da relatoria desembargador Luiz Camulês, apelante ASP, representado pelo advogado Emerson Silva Costa, e apelada SDAP, representado pela defensora pública Angélica Maria Silveira Gouveia Lopes. E eu já consulto
o doutor advogado, se dispensa a leitura do relatório ou se deseja que o relator faça a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Eu concedo ao senhor, doutor, o tempo de 15 minutos para a sustentação oral. Eminente presidente, só lembrando que creio que o processo tramita em segredo de justiça. Né? Certo, eu já consulto o doutor advogado se tem alguma objeção para a permanência dos demais advogados na sala. Sem problemas, excelência. Sem problema, então ok. Bem, colhem da Câmara Civil, cumprimento a todos na presença do excelentíssimo presidente, doutor Laudivon Nogueira, cumprimento também o nobre procurador, doutor Cosmo, serventuários, doutor Nassara e doutora Cláudia, doutor Luciano, que estão aqui presentes. Bem, excelências, o processo trata-se de uma ação de guarda em que a genitora ingressou, que a senhora pretende a guarda unilateral do seu filho. Meu cliente, que é o senhor Alexandre, ele, por conseguinte, ele contesta essa ação. E, em razão dessa situação, é necessário a gente esclarecer alguns pontos que são extremamente importantes nessa ação. Porque o que acontece? A sentença de primeiro grau, ela concedeu a guarda unilateral e fixou ainda nessa sistemática o regime de visitas do pai da criança, caso a mãe viajasse para Cruzeiro do Sul. Veja que, num primeiro momento, a mãe ela iria viajar para Cruzeiro do Sul por conta de um relacionamento que não vem ao caso. Foi fixado em sentença de primeiro grau. Ocorre, excelências, que a análise em que o recorrente pretende aqui é especificadamente no relatório social. Porque o relatório social, ele contempla os direitos da criança e do adolescente pautados pela melhor interesse, pela convivência familiar que essa criança tem desde os 3 anos de idade. Veja que desde 2015, a criança está fixada em um regime de alternância. Ou seja, de 2015 a 2021, a criança está habituada e familiarizada com o lar de regime alternado. Então, eu coloco aqui uma observação na folha 167, que a própria criança diz que gosta de sair com o pai. Ela demonstra satisfação de residir tanto com o pai quanto com o avô. Então, veja que nessa sistemática da criança, você tem um lar e uma fixação paterna dessa criança. Por oportuno, no laudo psicossocial, está demonstrado que a criança dorme com a mãe, reside com a mãe, e a mãe cuida muito bem dessa criança. Mas a gente não pode deixar de se olvidar que o pai também cuida muito bem. Tanto é que a assistente social, quando foi em loco na casa do pai e do avô, a criança afirma que gosta de estar com o pai e com o avô, que o pai e o avô saem com a criança, que vão aos parques, que vão aos restaurantes. Então, veja, excelência, que neste momento, a concessão da guarda alternada é a melhor opção para a criança. Não se discute aqui nem a situação da fixação dos alimentos, mas é justamente na possibilidade da convivência familiar. Nós sabemos que hoje em dia a maioria, de certa forma, dos pais não estão nem se preocupando com os filhos, mas nesse caso o pai quer manter a relação com o filho. O avô quer manter a relação com o neto. E isso está sendo prejudicado. Veja que durante o processo inteiro não houve sequer nada contrário à conduta do pai ou à conduta do avô. Então, analisando por essa perspectiva, verifica-se que a sentença de primeiro grau ela não diz o que a guarda alternada está prejudicando. A grande indagação é o que a guarda alternada hoje prejudica a criança. E não há nada no processo. Então, nessas razões, verifica-se a violação da observância do melhor interesse da criança, verifica-se a violação do princípio da convivência familiar, verifica-se a violação em que o próprio RESP do STJ 1251.00, ele fixa em um regime de que, estando o pai apto, bem como a mãe, o critério legal é de reunir a convivência pautado pela igualdade entre os cônjuges.
Então, excelências, os pais estão em posição de igualdade. Não há nenhuma conduta maculando a imagem do pai, não há nenhuma conduta maculando a imagem da mãe, que cuida muito bem, e está sedimentado por uma profissional devidamente habilitado pelo Tribunal de Justiça, que averigou a real situação. Então, por que não estabelecer um regime de igualdade alternada que a criança hoje já tem praticamente 10 anos e desde os 3 anos de idade está fixado dessa forma? E por essa razão, excelência, pautando principalmente no melhor interesse da criança, na convivência familiar, na igualdade entre os cônjuges, o recorrente vem requerer a procedência do recurso com a consequente reforma da sentença para que seja fixada a guarda alternada, como já vem desde a sentença de primeiro grau, sendo estabelecida pelos dois. É a manifestação, excelências. Obrigado, doutor Emerson. Eu passo a palavra ao eminente procurador de Justiça. Bom dia, desembargador Lodivon, presidente da Escolenda Câmara, desembargadores Eva, desembargador Camolês, ilustríssimo advogado e amigo, doutor Emerson, eminente professor também das nossas universidades, e os demais servidores, né, Naná, doutora Cláudia. Excelências, eu ratifico, sem delongas, o parecer que já consta dos autos, né, que foi pelo desprovimento da apelação e não faço alterações nesse momento. Obrigado. Obrigado, doutor Cosme. Eu passo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, ilustre procurador, senhor advogado, demais participantes. Trata-se de apelação interposta por Alexandre Sampaio Pinheiro em face da sentença proferida pelo juiz da terceira vara de família da comarca de Rio Branco, que na ação de guarda proposta por Simonelli de Araújo Pereira, julgou parcialmente procedente o pedido autoral e concedeu a guarda compartilhada do menor, Daniel Alexandre Araújo Pinheiro, com o lar de referência materno. Condenou o apelante ao pagamento mensal ao filho menor da pensão alimentícia de 30% do salário mínimo. Declarou a extinção do feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso 1 do CPC 2015. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos, recebeu apelação e passa ao mérito. O apelante manifestou insurgência contra a sentença que concedeu a guarda compartilhada do menor com o lar de referência materno. O artigo 1583 caput do Código Civil de 2002, com redação determinada pela Lei 11.698, também de 2008, dispõe que a guarda unilateral ou compartilhada, sendo a primeira definida como aquela exercida por um só dos cônjuges, enquanto ao outro será assegurado um regime de visita, ao passo que a segunda se refere a um tipo de guarda em que pais e mães dividem a responsabilidade legal sobre os filhos, ao mesmo tempo que compartilham as obrigações pelas decisões importantes relativas à criança. Partindo do princípio do melhor interesse do menor, a doutrina e a jurisprudência têm orientado que a guarda compartilhada tem primazia em relação à guarda unilateral, visto que propicia à criança o exercício do poder familiar com maior amplitude possível e também a participação direta dos pais, em igualdade de condições, na criação e educação dos filhos, circunstância que resulta em aprimoramento moral, psíquico e social. E destaco embaixo o que seria essa doutrina e essa jurisprudência. Coloquei no meu voto. Em outras palavras, apesar de a separação ou o divórcio usualmente coincidirem com o ápice do distanciamento do antigo casal e com a maior diferenciação das diferenças existentes, o melhor interesse do menor, ainda assim, impõe a aplicação de guarda compartilhada como regra, mesmo na hipótese de ausência de consenso. Após a edição da Lei 13.058/2014, e cito o texto da lei, a regra no ordenamento jurídico passou a ser a adoção da guarda compartilhada, ainda que haja discordância entre pai e mãe em relação à guarda do filho, permitindo-se, assim, uma participação mais ativa de ambos os pais na criação dos filhos, como dito anteriormente.
Isso significa que a guarda unilateral, destaco aqui o que é essa guarda também no meu voto, somente será fixada se um dos genitores declarar que não deseja a guarda do menor ou se o juiz entender que um deles não está apto a exercer o poder familiar, nos termos do que dispõe o artigo 1584, parágrafo 2º do Código Civil de 2002, além da possibilidade de afastar a guarda compartilhada diante das situações excepcionais, em observância ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Vale dizer, a guarda unilateral é medida excepcional, justificada apenas quando as peculiaridades do caso demonstrarem que os interesses da criança estão mais bem protegidos com a guarda exercida por apenas um dos genitores. A sentença do juiz de primeiro grau concedeu a guarda compartilhada do menor, com o lar de referência materno, fixando o regime de convivência do apelante com o filho menor, ressaltando que, caso ocorresse a mudança de domicílio da apelada para outra comarca, o regime de convivência paterno-filial deveria ser fixado durante as férias escolares, sendo integralmente durante o recesso escolar do meio do ano e metade do período nas férias do final do ano, sendo a primeira metade com o pai e a segunda metade com a mãe. Informa ainda que, com a permanência da genitora nesta capital, as visitas deveriam ocorrer em finais de semana, páginas 231. Assim, em que pese o apelante alegar que eventual mudança da apelada para o município de Cruzeiro do Sul tornaria a guarda compartilhada inviável e prejudicaria a criança, a genitora informou que descartou a ideia de mudar-se para o referido município, página 208, bem como afirmou que não deseja separar a criança do pai, demonstrando com isso que não trará empecilho para a convivência do apelante com o filho. Ante o exposto, nego o provimento à apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida. Custas e honorários advocatícios recursais pelo apelante, majorados para 11% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, parágrafo 11 do CPC 2015. Suspensa, porém, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida em primeira instância, artigo 98, parágrafo 3º do CPC 2015. É o meu voto, eminente desembargador-presidente, eminente desembargadora, ilustre procurador e ilustre advogado. Desembargadora Eva, como voto? Uma saudações do presidente, digo que eu também não, mesma linha do relator, não encontrei motivo para alterar a modalidade da guarda compartilhada da criança, porque ela não se ajusta ao artigo 1584, parágrafo 2º do CPC. Trata-se de a guarda unilateral é de natureza excepcional, como bem pontuou o eminente relator, e em situações excepcionais que ela poderia ser concedida. Não é o caso do Salto. Voto pelo desprovimento ao recurso, no mesmo sentido. Também sigo na mesma linha do relator, que a hipótese é situação de guarda compartilhada, não de guarda unilateral, ou outro modelo que queira estabelecer. Em verdade, essa é a linha diretriz que a lei estabelece. Sigo por inteiro os fundamentos do eminente relator e proclamo o resultado do julgamento. Decide a primeira Câmara Civil, a unanimidade, negar provimento à apelação nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. E com isso, eu cumprimento o doutor advogado, desejando também um excelente dia. Excelente trabalho, excelência. Tudo de bom para vocês. Obrigado. Obrigado. Passo, então, ao próximo item da pauta. Deixa eu verificar, é o item 2, é apenas uma preferência. Não há sustentação oral. Então, chamo a julgamento. O item 2 da pauta, agravo de instrumento 1.001.890, dígito 55, 2020, da relatoria de desembargadora Evangelista, agravante FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Limitada, advogados Melina Siemeric Biaceto, Fábio Teixeira, Lígia Lima Godoy, Ivo Bedini Werneck, Lígia Chaves Martins Fernandes, Leonardo Faria Canhoto Pedrotti e Felipe José Mendes da Silva. Agravado
Francisco Alves Osório, representado pelos advogados Jane Portela e Silva, Thales Rocha Bordion, Marcelo Feitosa Zamora. E o encaminhamento de voto, sem a participação do Ministério Público e sem preliminares, foi no sentido de provimento parcial ao recurso para determinar o juízo singular, a substituição ou a complementação da decisão agravada, visando obstar a supressão de instância e observância do princípio da fundamentação com a aferição completa do arrazoado da empresa agravante e a devida observância do artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Então, proclamo o resultado, decidiu a primeira Câmara Civil, unanimidade, votar pelo provimento parcial do apelo dos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. Registro já de voto acompanhando a desembargador Camolês e ele. Próximo item da pauta. Próximo item da pauta é o item 24. Não é isso? Presidente, estou aqui após quando o senhor... Ótimo. Bom dia, presidente. Então, vamos ao item... Bom dia a todos, bom dia. É o item 24 mesmo. Bom dia, desembargadora Eva. Ah, tá. 24. Depois não. Esse eu não participo, não é, presidente? Não, esse... Correto? Não participo. Exato. Esse não há a participação de desembargador Camolês. Então, chama então a julgamento o item 24. Apelação civil 826.058, 2019, da relatoria desembargadora Denise Bonfim. Apelante TIM Celular S.A., advogado Felipe Gazola Vieira Marques, apelado M.A.S. Moreno, Cláudia Maria de Fontoura Messias Sabinos, Segianas Emília Colceiro, Patrícia Ponte de Miranda. E apelante M.A.S. Moreno, mesmos advogados anteriormente citados, e apelada TIM Celular S.A. A certidão de julgamento consta que no dia 17 de fevereiro de 2021, as folhas 198, após votar a desembargadora relatora pelo provimento parcial do apelo, o que foi acompanhado pela desembargadora Eva Evangelista, pediu vista dos autos do desembargador Laudivon Nogueira. E eu passo, então, vou abrir aqui a minha tela. Eminentes pares, na última assentada, solicitei vista para realizar exame mais detido dos autos, de modo a desenvolver um posicionamento a respeito do voto manifestado pela eminente relatora. E, para contextualizar as conclusões deste voto, passo a tecer um breve resumo. Na origem, a empresa M.A.S. Moreno ajuizou a demanda em face da TIM Celular, discutindo a relação contratual celebrada entre as partes e pleiteando a concessão da tutela de urgência. No dia 30 de maio de 2018, o juiz Acol proferiu decisão interlocutória, definindo a tutela emergencial, ao passo que determinou 4 obrigações de fazer. A primeira seria a abstenção de realizar cobranças de descontos com relação aos débitos discutidos na demanda. A segunda, a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito e abstenção de inscrição. E a terceira seria o desbloqueio das linhas telefônicas. E quarto, a apresentação de documentos necessários à instrução do feito. Visando assegurar o cumprimento das obrigações, foi combinada a multa diária de R$1.000 para cada uma delas, que foi limitada a 30 dias. Houve a intimação pessoal no dia 29 de junho, com a juntada aos autos em 4 de setembro de 2018. Posteriormente, em diversas oportunidades, a autora peticionou, informando em juízo o descumprimento da obrigação de fazer, ao passo que requereu o cumprimento provisório das multas diárias no importe de R$120.510,69. Em decisão que foi prolatada no dia 5 de 12 de 2018, o juízo singular determinou a autuação do pedido de cumprimento de sentença em apartado e que resultou na abertura dos presentes autos, com o valor de execução posteriormente atualizado para R$126.955,70.
Decorrido o prazo de pagamento voluntário, foi efetuado um bloqueio no Bacen-Jude no valor executado. Daí adveio a exceção de pré-executividade, por meio da qual argumentou o devedor, em síntese, a ilegalidade da fixação das multas diárias em relação à obrigação de abster de enviar cobranças, as quais eram realizadas de forma mensal. B, excesso de execução, por desproporcionalidade e excessiva onerosidade da obrigação, gerando enriquecimento sem causa. Na sentença de folha 127 e 129, o juízo reconheceu a excessividade do valor acumulado a título de arbitrantes e as reduziu para R$30 mil. Essa sentença desafiou 2 recursos de apelação interpostos por ambas as partes, são estes que nós estamos a apreciar. A TIM Celular, ela reiterou a tese de excessividade da multa, mesmo após a redução levada a efeito pelo juiz singular. Pleiteou a redução do total acumulado para R$5 mil. No seu turno, a MAS Moreno argumentou que não há possibilidade de redução do valor da multa diária após o vencimento, bem assim que os valores acumulados não são excessivos, dada a recalcitrância da empresa devedora no cumprimento da obrigação de fazer determinado. Pleiteou a reforma da sentença para retornar a execução para o valor inicialmente executado. Em si, essa foi a situação do processo até aqui. Pois não? Não, né? Então, vamos seguindo. De pronto, destaque que no voto apresentado na última sentada, não foi abordado sobre o recurso da TIM Celular, que está as folhas 131, 140. Nesse sentido, eu passo a apontar também, a analisar esse recurso específico, né, que consta lá como recurso inominado. Certo é que houve uma impugnação da sentença recorrida dentro do prazo legal e eu estou aqui também trazendo esse recurso para exame. Então, eu estarei examinando conjuntamente o mérito dos 2 recursos. De início, digo que estou de acordo com a eminente relatora a respeito da possibilidade de modificação e redução das astrantes, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, que a fixou ou confirmou a sua fixação como medida de coerção indireta de cumprimento da obrigação de fazer. A doutrina e a jurisprudência, elas são pacíficas nesse sentido, como bem destacado por sua excelência, a relatora. Então, eu realmente estou totalmente de acordo com esses argumentos. Quanto às multas cominatórias propriamente ditas, destaque que no julgamento dos embargos à execução 1.000.166,72, 2015, de minha relatoria, o pleno jurisdicional estabeleceu critérios objetivos para o exame da proporcionalidade de seu acúmulo. Aqui eu só faço referência a ele nos autos, e peço vênia para não ler o acordo. Ele é o acordo 8.423, do dia 23 de nove de 2015, autos 1.000.166,72. Consta no mencionado precedente do nosso tribunal que, antes de averiguar o exagero ou a desproporcionalidade na fixação das multas diárias, devemos indagar se é o instrumento adequado e necessário para efetivar a ordem judicial no caso concreto. Bem assim, se está sendo utilizado na periodicidade adequada e com a adequada limitação temporal de incidência. Quanto ao exagero propriamente dito, o pleno jurisdicional estabeleceu que a sua análise não deve ser realizada apenas sobre o valor acumulado após a recalcitrância do devedor, mas também e principalmente sobre o valor do dia mútuo fixado, em cotejo com a importância das razões para a promoção do bem jurídico protegido na espécie, a urgência que o caso requer, o valor econômico da demanda principal, as condições econômicas do obrigado e eventual descumprimento das medidas anteriores. Essas são as balizas. Além disso, caso o embargante comprove que efetivamente tentou o cumprimento da obrigação de fazer no prazo estipulado, sendo impedido em decorrência do advento de fatores externos inevitáveis ou imprevisíveis, ou mesmo demonstre que a parte demandada infringiu o dever anexo de mitigação do prejuízo, a redução do quanto acumulado à medida que se impõe. Então, com essas premissas é que passo a analisar, né? Então, eu cito as 4 obrigações de fazer determinadas na origem, que são, relembrando que cada obrigação foi fixada individualmente, são aquelas obrigações lá, cada uma recebeu uma imposição de uma multa diária de R$1.000, limitada a 30 dias. E com um alegado inadimplemento total, resultou num montante acumulado de aproximadamente R$120 mil, que foi o objeto da execução.
as 4 obrigações, foi a abstenção de realizar as cobranças, né? A exclusão do nome da autora do cadastro restritivo de crédito, o desbloqueio das linhas telefônicas e a apresentação dos documentos necessários à instrução do feito. No caso concreto, compreendo que, em face de duas das mencionadas obrigações, o emprego da multa diária se demonstra flagrantemente inadequado, devendo ser de plano excluído ou modificado. Refiro inicialmente à multa diária de R$1.000, visando a efetividade e a obrigação de apresentar os documentos descritos pela parte na exordial. Neste particular, consoante entendimento pacífico simulado do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de multa cominatória em ação de exibição de documentos. E aqui eu cito o precedente no agravo de instrumento, no agravo no recurso especial 817.270, Santa Catarina, relator ministro Moura Ribeiro Teixeira, do dia 27/4/2017. E também peço vênia para não ler. Consta do mencionado precedente que, antes de averiguar o exagero, devemos indagar, mas aí já aconteceu, a examinar a razão de decidir desses precedentes que originaram esse enunciado, percebe-se que a inadequação e a desnecessidade da multa cominatória para instrumentalizar a determinação de exibição de documentos se deve à existência de outra consequência processual já prevista no ordenamento jurídico e suficiente para o atendimento do interesse da parte, ou seja, não é preciso aplicar uma multa porque o próprio ordenamento jurídico já estabelece uma consequência jurídica, e é isso que o STJ entendeu, que não cabe uma multa porque já tem uma consequência jurídica prevista na lei. Trata-se da presunção de veracidade dos fatos cuja prova ou contraprova a juntada do documento é desdestinável. Se você impor a multa para juntar o documento, é desnecessário, porque a consequência já está na veracidade da presunção desses fatos pela não juntada. E os autos, no caso, em exame, são claro, claro a justificar esse raciocínio, dado que a não apresentação dos documentos necessária à apuração das relações contratuais discutidas foi um dos fundamentos em razão das quais a sentença resolveu o mérito processual de forma desfavorável à empresa TIM Celular, né? Dessa forma, em atenção ao entendimento pacífico do STJ, deve ser afastado, no caso concreto, a incidência da multa diária em face da obrigação de exibir documentos. Então, essa obrigação não pode ser tratada, imposta por meio de uma multa. A segunda astrante, que comporta correção, diz respeito à ordem de abstenção de realizar cobranças e descontos com relação aos débitos discutidos na demanda. Compreendo que a empresa TIM Celular possui plena razão quando argumenta que, se as cobranças proibidas em questão são encaminhadas mensalmente, não há sentido em combinar a multa diária em face desta obrigação. No mencionado julgamento dos embargos da execução 1.000.1066/72, do Tribunal Pleno Jurisdicional, deste tribunal, foi estabelecido que as astrantes devem ser fixadas em periodicidade adequada ao objeto da obrigação. E aqui, destaque que o certo desse julgado é o seguinte: mesmo nos casos de ilícitos que se protraem no tempo, a periodicidade da incidência das multas deve ser adequada à natureza da obrigação imposta às particularidades do caso concreto, né? A petição de cumprimento de sentença evidencia claramente a inadequação do critério diário, que foi fixado em dia, mas se o descumprimento é uma vez só, então, se a cada vez impõe a multa, não por dia de descumprimento. A incidência da multa em questão, tendo em vista que sustenta a incidência de 30 dias de astrantes em razão do recebimento de uma única carta de cobrança, ou seja, recebeu a carta de cobrança no endereço, aí começou dali do recebimento da carta de cobrança, começou a contar dias de multa. Na verdade, não pode, o descumprimento é um só. Recebeu a cobrança indevida, aí caberia o juiz estabelecer uma multa só, um valor certo para aquela ocorrência, e não a partir do recebimento da carta de multa, porque não tem como desfazer a carta não vai voltar, então não teria seria incompatível uma multa diária nessa situação. Em face da obrigação de se abster de realizar cobranças de descontos com relação aos débitos discutindo a demanda, a periodicidade da multa, obviamente, não pode ser diária, mas sim por evento de descumprimento comprovado nos autos. E, no caso, a petição de cumprimento da sentença demonstra um evento de cobrança indevida, para as folhas 18,
razão pela qual a multa deve se incidir apenas sobre uma vez, totalizando R$1.000 de acúmulo em relação a esta obrigação, e não R$30.000. Já em relação às duas outras obrigações fixadas nos autos, estou de total acordo com os argumentos constantes no voto da eminente relatora. Primeiro, porque quanto à reativação das linhas telefônicas, quanto à de excluir a anotação de restrição creditícia, são exemplos de obrigações de fazer que se protraem diariamente no tempo, sendo perfeitamente adequada à fixação das multas diárias para garantir o cumprimento. Segundo, porque a apelante MAS Movendo se desincumbiu de seu dever de mitigar o prejuízo, avisando reiteradas vezes o juízo a respeito da recalcitrância da apelante TIM Celular S.A. E terceiro, tendo em vista que é fato em controvérsia que no período de incidência das multas discutidas nestes autos, a devedora não praticou qualquer ato direcionado à satisfação das obrigações de fazer determinadas. E quarto, finalmente, porque a apelante TIM Celular não conseguiu demonstrar que o valor diário de R$1.000 se encontra fora do padrão de multas comumente fixados em casos similares. Em verdade, a eminente relatora demonstrou justamente que tais valores seguem os padrões do que ordinariamente é decidido por esse tribunal. Em resumo, com as modificações propostas no âmbito deste voto, fica a seguinte situação, das 4 obrigações. A primeira obrigação, que seria a abstenção de realizar cobrança e desconto com relação aos débitos discutidos na demanda, que é a periodicidade de multa reduzida para a incidência por cobrança indevida comprovada, o valor nominal acumulado ficaria reduzido para R$1.000, porque foi uma cobrança só. A segunda obrigação, que é a exclusão do nome da devedora do cadastro restritivo de crédito e a abstenção de inscrição, a manutenção integral da periodicidade do valor das multas diárias, manutenção do valor nominal acumulado em R$30.000. A terceira obrigação, que seria o desbloqueio de linhas telefônicas, manutenção também integral da periodicidade do valor das multas diárias e a manutenção do valor nominal acumulado de R$30.000. E quarto, que seria a apresentação de documentos necessários à instrução do feito, que aí estou encaminhando pela exclusão da cobrança dessas multas diárias. Então, com essas considerações, eu divido em parte apenas o voto da eminente relatora, encaminho de dar parcial provimento a ambos os apelos, né, nos termos da fundamentação deste voto, fixando o valor nominal da execução em R$61.000, sem prejuízo da atualização monetária a ser procedida perante o juiz de primeiro grau. E mantém também a sucumbência nos mesmos moldes do voto da eminente relatora. A minha divergência, no final, ou seja, eu estou trazendo aqui para o debate o voto da TIM, aliás, o recurso da TIM Celular, e no final a divergência de valor na prática é apenas de R$1.000, né? Porque o voto da eminente relatora ficou em R$60.000 e o voto que eu estou propondo passa para R$61.000. E essa é a linha de voto. Desembargadora relatora, quiser fazer algum registro. Só um minutinho. A relatora, creio que ela deseja falar antes, né, desembargadora? Só um minutinho. Eu passei a palavra. Pois não. Presidente, renova as saudações, bom dia, desembargadora Eva, bom dia, nosso procurador Cosmo. Cosmo, eu gostaria, presidente, logo de início, prestar solidariedade ao nosso querido procurador, que não tive como fazê-lo antes pelo falecimento da sua genitora. Sei do quanto você lutou bravamente pela recuperação da saúde dela, Deus viu todo o seu esforço, e tenha certeza, Cosmo, que ela está hoje melhor do que nós estamos passando. Ela hoje está na pátria espiritual, que lá sim é a verdadeira morada nossa. Então, todos, eu sei que a saudade é grande, mas Deus está o consolando toda a família, tenha certeza disso, Cosmo. Me perdoe se eu não o fiz antes, esse registro para você. Desembargador presidente, eu vi o seu voto atentamente e eu vou manter, desembargador, dando provimento parcial ao apelo da apelante e o desprovimento da TIM, tá? Parabenizando pelo seu voto, mas eu mantenho o meu posicionamento, dos moldes que está no meu voto. Muito obrigada. Obrigado, senador Denise. Também faço coro com as suas palavras ao eminente procurador, né? Realmente é muito difícil uma situação, perda de uma mãe. Também
me solidarizo com a dor também. Desembargadora Eva, como vota? A senhora já votou, mas a senhora gostaria de fazer algum registro antes de eu proclamar? Sim, Excelência. Como os votos de profundo pesar, doutor Cosmo, eu tive conhecimento, por intermédio da Jusceli, mas a morte de mães, elas sempre me tocam profundamente, doutor Cosmo. É uma dor muito profunda e eu não, naquele momento, eu não tive condição de externar ao senhor meus sentimentos. Mas digo que é com muito pesar. Deus o conforte e aos seus familiares. Eu li uma matéria sobre a sua mãe, fiquei num desses blogs, fiquei extremamente feliz de ver a mulher, de presenciar, de ler, de conhecer a mulher forte, que é a sua mãe. Mulher uma lutadora, uma visita que ela fez a Brasília. Acho que o senhor sabe qual é a matéria. Uma matéria maravilhosa. Pois bem, com relação ao voto, eu digo o seguinte: naquela sentada eu acompanhei a eminente desembargadora, e até então eu mantenho o meu voto. O desembargador Camolês, há pouco tempo, falava sobre essa questão de quando o processo, a pedido de vista, que o processo é retirado do sistema. Virtual. Caso que aconteceu com o voto da desembargadora Denise. Eu não tive, assim, porque ele somente retornou ontem. Inclusive, tinha uma mensagem em conversa do desembargador Laudivon, registrando essa questão, que o voto não estaria disponível. O voto de Sua Excelência, ele veio ontem para a sessão. Eu tive conhecimento da declaração de voto do eminente desembargador, agora pela manhã também, eu não a vi ontem. E daí por quê? Não a vi porque ontem à noite eu não abri o computador. Eu me reservei para não trabalhar à noite. Pois bem, e digo que eu vou refluir no meu voto, não para não acompanhar a desembargadora, mas para pedir vista e trazer da próxima sessão, com a minha avaliação, já que o desembargador, ele já adentrou na questão proveu ambos os apelos. Em parte. Em parte, parcial. Eu peço vista. Ok. Então, registro o resultado do julgamento até este momento. Prosseguindo o julgamento do feito, com o voto vista do desembargador Laudivon Nogueira, encaminhando pelo parcial provimento de ambos os apelos, nos termos da fundamenta, em termos do parcial provimento de ambos os apelos, vírgula, mantendo a sucumbência nos termos do voto da relatora, pediu vista a desembargadora Eva Evangelista ok. Então, em verdade, fica nesses termos. Ok. Muito bem. Então, também cumprimento a doutora Cláudia, que está acompanhando a respeito. E processo ainda em andamento. O julgamento ainda não... Presidente? Senadora Denise, esse era o único processo, né? Era. Eu agradecer a sua presença. Eu queria me despedir. E a paciência conosco também. Que paciência, foi ótimo. Eu saí da Câmara Criminal, foi tudo tranquilo lá, e só tinha esse, estava à disposição de Vossa Excelência. E desejar a todos um bom dia, muita saúde, estou com saudade de todos vocês. E muito obrigada também, que Deus nos abençoe e abençoe toda a humanidade, que nós estamos precisando da misericórdia dele, que ele olhe para nós e diga, vou exterminar esse vírus e vai ficar tudo bem de novo, se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada a todos. Meu presidente, só um minuto, enquanto a desembargadora... a palavra é sua. Só para aproveitar a oportunidade dela estar presente ainda, para agradecer, né, as condolências, desembargadora Denise, desembargadora Eva e desembargador Laudivon, e informá-los que eu tive a honra, o prazer, a grande satisfação de receber lá no velório da minha mãe,
que hoje faz exatamente 30 dias que ela morreu, coincidentemente, né, a desembargadora Valdirene, presidente desse tribunal, e o desembargador Laudivon, né, estiveram pessoalmente lá, apesar desse contexto de pandemia, né, de estarmos em faixa vermelha, que não é nem recomendável, né, mas muitos amigos foram e eu fiquei muito tocado por isso, e muitos amigos não foram e mandaram mensagens, outros nem eu dispensei, disse, pelo amor de Deus, não vai, porque você está na faixa de risco, né, e mais. Então, assim, então eu compreendo, desembargadora Eva, que a sua falta de contato não é real, né, assim, o motivo da senhora, porque a sua filha, que é minha amiga de muitos anos, de colega de faculdade, amiga de faculdade, que é a doutora Jusceli, que é procuradora de justiça, esteve também lá no velório junto com a Procuradora-Geral de Justiça, e a senhora foi muito bem representada pela Gil, tá bom? Que onde a Gil está, a senhora também está presente. Então, eu agradeço profundamente essas manifestações de afeto, né? E sem mais delongas, eu preciso dizer que realmente é um momento muito importante, é um divisor de águas na vida de qualquer filho, a morte de uma mãe, sobretudo quando a mãe ocupa um espaço, uma dimensão muito grande, muito profunda, que era o caso da minha mãe, né? Então, eu sigo adiante e estou muito bem, né? Alegre, feliz e contente, seguindo a vida e sendo feliz, tá bom? Muito obrigado pelo apoio de vocês. Só saudades, dá, mas isso é eternas saudades. Mas vamos nos encontrar, né, Cosmo, se Deus quiser um dia. Valeu. Muito obrigada, desembargador. Obrigado também, um excelente dia. Excelência, se me permite uma doutora? fala rápida, eu quero externar meus sentimentos ao doutor Cosmo pela perda da mãe, realmente Que caiu a conexão. Caiu. Uma perda, desembargadora Denise, sempre um prazer revê-la, desembargador Laudivon, bom trabalho para vocês e até a próxima sessão. Bom dia de trabalho. Até a próxima sessão. Obrigado, bom dia. Tchau, bom tchau. Desembargador presidente, só cumprimentar o desembargador Camolês, viu, desembargador Camolês? Tudo de bom aí para o senhor? Mais tarde nos falaremos por telefone, tem alguns assuntos TRE para resolver com Vossa Excelência. Muito obrigada. Até logo. Presidente, é sempre um prazer recebê-la aqui na Câmara, né? Espero que a senhora tenha bastante processo para voltar sempre. Não, de preferência, todas as sessões. Seja bem-vindo. Olha aí, desembargador Eva, ele é muito bonzinho. Um beijo. Tchau, tchau. Desembargador Camolês, um prazer lhe rever aqui tchau. também. Prazer todo meu, doutora Cláudia. Tudo bem? Tá? Eu estou no celular, daí eu não consigo ver todo mundo, mas um bom trabalho para todos. Obrigado. Tchau. E antes que chame o próximo item, eminente presidente, eu estava aqui ouvindo, eu desconhecia o falecimento da mãe do Dr. Cosmo, me alio aos demais membros nessa solidariedade ao senhor, né? E são coisas que nós vamos aprendendo com o tempo, né? E o importante, se é que serve de lineamento, eu sei que no dia, tudo que for dito não vai suprir nada da dor que o senhor sente. Eu tenho certeza disso, porque eu perdi meu pai com 20 anos e minha mãe agora, não muito distante também, né? Mas eu aprendi já que o importante é que nós possamos fazer em vida aquilo que é disposto a nós fazermos. E pelas suas atitudes a gente tem essa certeza, pelo menos a gente carrega isso para o meio exterior, né? E todos nós que temos isso, temos a certeza e que o tempo nos conforta justamente por conta disso. Ter a certeza que fizemos tudo que foi possível fazer em vida, né? Esse Obrigado, nada, que é isso? E é um prazer tê-lo aqui na Câmara novamente. Tá? O senhor que tem cadeira cativa aqui, embora não seja mais o presidente, mas seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Eu faço suas palavras, faço minhas suas palavras. Sempre bem-vindo. Seguindo, então, com a nossa pauta normal, não há mais nenhuma preferência, nem sustentação oral, chama julgamento item 3, que é a apelação civil 714, 121, 24.
Tem 3. Relatoria desembargadora Eva Evangelista. Apelante Energisa Acre, distribuidora de energia SA, advogada Mariana Rebelo Madureira e advogados João Arthur dos Santos Silveira, Felipe Ferreira Neres, Viagem Nobre Rocha e a advogada Emily Teixeira de Araújo. Apelado Honda Acre Motors Limitada e advogado Igor Justiniano Saco da Silva e advogada Renata Pereira Maciel de Queiroz. Não há participação do Ministério Público neste feito, não há preliminares, e o encaminhamento do voto da eminente relatora foi no sentido de desprover o recurso, votação unânime, da Camolês. Colocamos o resultado do julgamento, decidiu a primeira Câmara Civil, a unanimidade, desprover o recurso no termo do voto da eminente relatora. Senhor presidente, me permita uma preliminar de legitimidade passiva de causa. Essa eu passei. Perdão, senadora, essa não... Rejeição, pela rejeição. Isso, a preliminar de legitimidade passiva. Realmente passei, não vi. Então, fica proclamado o resultado. O julgamento decide a primeira Câmara Civil, a unanimidade, rejeitar a preliminar de legitimidade passiva e, no mérito, desprover o recurso, nos termos do voto da relatora e das mídias digitais arquivadas. Chama a julgamento o item 4 da pauta, apelação civil 705.098, dígito 20, 2020, da relatriz desembargadora Evangelista. Apelante Kedila Oliveira Campos, representado pela advogada Cristina Em, e apelado Unimed Rio Branco, Cooperativa de Trabalho Médico Limitada, advogada Josiane do Couto Espada e advogados Eduardo Luiz Espada, Maurício Vicente Espada. E no encaminhamento de voto, não houve a participação do Ministério Público, não há preliminar, não há preliminares, e o encaminhamento de voto foi no sentido de provimento ao recurso. Eu vejo que já consta o voto do desembargador Luiz Camolês, acompanhando a senhora relatora, e eu peço vista nesses autos. Então, após o voto da relatora, no sentido de dar provimento ao apelo, que foi acompanhado pelo desembargador Luiz Camolês, pediu vista do advogado João Nogueira. Isabela. Próximo item da pauta. Vinte e cinco, desembargador. 25 é o último. Isso. Chamo a julgamento o item 25 da pauta, que é a apelação civil 701.281, dígito 44, 2017, relatriz desembargadora Evangelista, apelante Zélia Dias de Souza, advogado Marcos Rangel da Silva e apelado Aldemir Cavalcante Lopes, advogado Paulo Henrique Mazali, advogada Gisele Andréa Gomes Lavadense e Thales Felipe Menezes de Souza Brito. Na certidão, as folhas 255, no julgamento do apelo, após a eminente relatora encaminhar voto pelo provimento do apelo, que foi acompanhada pelo desembargador Luiz Camolês, pediu vista dos autos do desembargador Valdivon Nogueira. Então, o item 25, deixa eu verificar onde está aqui.
sim. Esse processo aqui, se é aquele... Deixa eu ver aqui. Sim, eu lembrei. Esse aqui, eminente relator, eu, na verdade, estou acompanhando já o seu voto integralmente, e o encaminhamento do voto foi no sentido de provimento parcial ao recurso para atribuir o valor da causa em importe de R$ 62.500, né? E, de fato, eu estava com uma dúvida se era realmente R$ 62.500 ou R$ 42.500, mas tem razão, as folhas 22 e 23 dos autos, há uma certidão do registro do imóvel e consta 3 registros de 3 vendas. Seria o primeiro com a fração ideal de 25%, no valor de R$ 10.000, o segundo com 25% para Rosana Souza Reis, no valor de R$ 10.000, e o terceiro, que era 50%, para Flávia Osmarim Toste, no valor de R$ 42.500, que totaliza R$ 62.500 de fato. Então, eu acompanho integralmente seu voto e proclamo, então, o resultado do julgamento. Do voto, do julgamento, nos seguintes termos: decide a primeira Câmara Civil, a unanimidade, votar pelo provimento parcial do recurso nos termos do voto da senhora relatora e das minhas digitais arquivadas. E com isso, está encerrado, então, esta nossa pauta de julgamento. Faculto a palavra a quem dela quiser fazer uso. Presidente, eminente padre, desembargador Luiz Camolês, o procurador Cosmo Lima de Souza, saúde a dona Sara. Eu apenas para ter a satisfação do convívio e de realização de aplicação do direito, e também para desejar a todos saúde, muita paz e as suas famílias. Somente isso. Muito obrigado, desembargador. Eminente presidente, eminente desembargadora Eva, ilustre procurador, senhora funcionária, é muito importante, cada vez que nós possamos estar juntos, embora que num ambiente virtual, possamos estar aqui debruçando, estudando e delineando o direito. Nós vemos que a corte, essa Câmara vem mantendo esse segmento e essa forma de entendimento, embora com divergência de ideias, é evidente, e deixa até registrado, eminente presidente, em ver tanto julgamento divergente na nossa Suprema Corte. E eu vislumbro que daqui a algum tempo vai ser difícil nós sustentarmos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nos nossos julgados, porque enquanto a Corte estava delineando por um lado, de repente surge uma outra visão e nós não sabemos se essa é a mais adequada ou não. E o meu receio é justamente por isso, até que ponto que vai essa alternância de jurisprudência, e isso implica diretamente nos tribunais inferiores, no caso nosso. E essa divergência também acaba chegando até a comunidade. E essa comunidade é ela sim que precisa, né? E às vezes nós vemos aqui, a maioria nós até suspendemos a execução dos honorários porque são partes que não têm condições. Independentemente disso, de ser parte que não tem condições, nós estamos sim escoando o julgamento com amplo debate, o que às vezes nós não vemos nos tribunais superiores, e para as pessoas terem acesso até aquele tribunal, vai depender de advogado e muito bem remunerado, né? Então, creio que essa visão do direito deve ser externada, por isso que eu deixo isso aqui, não como forma de, assim, trazer descrédito ao judiciário, mas olhando o judiciário com um outro ângulo, que eu entendo que deva ser voltado para isso. Eu aprendi já de muito tempo que a magistratura era um sacerdócio, e procuro seguir essa linha, embora às vezes eu vejo que não é uma linha hoje mais usual, né? Mas eu me filio a isso, senhor presidente. Deixo registrado aqui, faço votos que nessa Câmara, na outra Câmara e no nosso tribunal nós possamos seguir isso, o nosso sacerdócio. Um forte abraço a todos, que Deus possa nos iluminar e nos conceder o ar da vida, que é muito precioso nos dias atuais. Abraço a todos, meu presidente. Muito obrigado, desembargador Camolês. O senhor tem razão quando aborda sobre a questão
O erro é da essência do sistema judiciário, nós sabemos. Se o erro não fosse algo a ser considerado, não precisaria ter um tribunal para rever a decisão do juiz, né? Ou seja, a decisão do juiz é passível de erro, como a decisão nossa aqui também é passível de erro. Agora, esse direito de errar, né, digamos assim, entre aspas, será que existe das cortes superiores, né, que não tem mais aonde ser revisto? Então, é uma reflexão muito séria essa que o senhor faz, né, realmente. Para nós, ainda podemos dizer assim, podemos errar, porque ainda tem alguém que possa corrigir. Isso em relação ao direito constitucional, o direito processual, né? Nós não podemos errar no fato, aqui nós somos a última instância do fato. Se errarmos no fato, né, então nós não temos o direito de errar no fato, mas podemos errar porque ainda tem alguém que possa rever no processo ou no direito constitucional. E essa é, de fato, uma questão problemática. Mas vamos olhando, vamos caminhando e torcendo que as instituições cada vez mais sejam aprimoradas e possam garantir o Estado de Direito, porque sem um judiciário forte, um judiciário que cumpre seu papel constitucional, não existe Estado de Direito. E aí, muito menos direitos fundamentais serão garantidos. Bom... Desembargador, só queria que o desembargador Camolês aguardasse um pouquinho para eu fazer um pequeno registro, depois que a desembargadora vai falar, porque ela está na ordem da sequência da Câmara, por favor. Pode ser? Pode. Aguardo. Eu já falei. Já falou. Já? Já. Congelou a imagem. A minha imagem está ok? Agora liberou. Liberou. Então, senhor presidente, eu queria fazer 2 registros. Primeiro, informar a Vossas Excelências que eu estou nessa sessão, excepcionalmente, substituindo o meu colega Carlos Maia, que estava designado, e o meu colega procurador Carlos Maia não veio por conta de hoje estar no velório do seu tio Jorge Maia, irmão do doutor Nilo Figueiredo Maia, que nosso colega de Ministério Público aposentado também morreu de Covid. E também está internada com Covid a Esther Maia, a avó do meu colega Carlos Maia, né? Apenas para informar a Vossas Excelências. Eu queria registrar também que os parabéns ao desembargador Lodivon por estar agora na presidência da Câmara Civil, que Deus ilumine Vossa Excelência, desembargador Lodivon, para continuar fazendo o que o senhor sempre fez desde que assumiu a magistratura, né? Comprometido com o direito, com a justiça e com o tribunal, com a sociedade, e eu tenho certeza que aonde quer que Vossa Excelência esteja, o tribunal vai estar sempre bem conduzido. E parabenizar o desembargador Camolês por ter cumprido esse mesmo papel, né, que agora Vossa Excelência assume na Câmara Civil. Foi um presidente, eu não tenho absolutamente nenhuma reclamação a fazer, né, com o desembargador Camolês, mas eu queria, pelo contrário, registrar, né, a minha satisfação de todas as oportunidades em que tive representando o Ministério Público nesse tribunal, né, ser tratado pelo desembargador com extrema cortesia, mesmo nas circunstâncias de divergência, não é, desembargador? E ele sempre muito solícito, muito educado e muito democrático e muito objetivo na condução também, no seu estilo de encaminhar os julgamentos, deu uma grande contribuição para esse tribunal, não é? Enfim, eu não tenho mais palavras, né? Estendo isso também à desembargadora Eva, que sempre que eu encontro com a desembargadora Eva é um pedaço da minha história que eu revivo, não é? Porque a desembargadora Eva foi minha professora na faculdade, uma pessoa que me inspirei, né? Como modelo, inclusive, de membro da magistratura. Não é confete à toa e nem gratuito, desembargadora. A senhora tem uma vida de serviços prestados ao judiciário e sempre conduziu a sua vida pública e como magistrada, sendo referência para muita gente, como professora na faculdade também, de seriedade, de isenção, sempre se declarando suspeita quando verifica que a situação quando alguém deslumbra que pode ter aqui um indício de suspeição, a desembargadora já sai fora do processo, não é? E isso é uma coisa muito legal, sabe? É uma característica que a senhora tem, que todos têm, mas a senhora tem uma vivência mais longa nessa história. E é algo em que me inspiro também para as minhas atuações dentro dos meus procedimentos lá no Ministério Público. Então, desembargadora, sempre um prazer, e faça esse registro, porque eu ouvi um áudio espírita recentemente, no Momento Espírita. Eu tenho uma religião, mas eu sou aberto
as boas coisas de todas as religiões, não é? Então, eu curto esses áudios do Momento Espírita de vez em quando me mandam. E um desses áudios fala sobre a importância da despedida, não é? Que todos nós, quando nascemos, a gente já vem com o bilhete de volta no bolso, só não sabe a data. E o Criador coloca lá, para quem acredita nisso. E diz, e é muito importante, no nosso último encontro com as pessoas que a gente gosta, principalmente, a gente sempre se despedir de modo que é como se fosse a última vez, né? Então, amanhã, eu não sei se eu estou aqui ou se todos estaremos vivos. E vivemos um momento em que, infelizmente, a gente se despede hoje achando que vai encontrar a pessoa amanhã e daqui a 2 dias sabe que aquela pessoa está entubada com Covid, como aconteceu recentíssimo com uma amiga minha, de quem eu me despedi, estava em São Paulo, estava voltando para Rio Branco, 3 dias antes dela vir, cheia de saúde, né? Na segunda-feira, que eu ia encontrar com ela, achando que ela tinha chegado no domingo, eu soube que ela estava entubada, e já vai para mais de 15 dias que ela está entubada, em estado crítico. E na minha última fala com ela, eu não me despedi dela, não demonstrei o meu afeto. Então, eu quero me despedir dessa sessão de Vossas Excelências, hoje, na data que a minha mãe faz 30 dias de nascida para o mundo espiritual, né? Registrar isso e dizer da minha satisfação de ter todos vocês na minha história, em algum momento e de modo marcante, com seu exemplo de vida e de atuação profissional na prestação jurisdicional. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço as falas. Muito bem. Estamos aqui para isso, a compartilhar um com o outro. E esse sentimento, conforme diria a desembargadora Eva, de pertencimento, é uma palavra que ela sempre usa. E eu faço muita questão de copiar esse termo e colocar, né? Entendeu? Muito bom. É assim que nós aprendemos a troca de experiência. Que nós possamos sempre pertencer uns aos outros. Forte abraço, fique com Deus aí. Sempre a seu dispor. Muito obrigado pelas palavras em relação ao nosso trabalho. Muito bem. Muito obrigado, doutor Costa. Até a próxima sessão, né? Se Deus quiser. Amém. Forte abraço a todos. Grato. Um abraço. Está encerrada a sessão.